É difícil, muito difícil para uma mãe não saber onde está sua filha. É uma tortura todo dia. Até o dia de hoje a gente não sabe o paradeiro dela, não sabe o que houve, o que aconteceu, o que fizeram. A gente não sabe de nada. Ninguém nunca deu informação. Nada. É o pior dia do mundo. Eu sinto falta todos os dias, mas quando ele completa ano, me acaba. O dia das mães, que ele chegava com aquelas lembrancinhas para mim, me agarrando, é triste para mim. Tá morta nada, ela tá viva, menina, com certeza. Eu digo com certeza que ela tá viva, tá morta nada. Tá nada. Tá não. Tá morta não. Mas é uma coisa que me incomoda, porque assim, é uma parte da minha história que está sem um ponto final, né? Eu não sei como está, se está, onde está, realmente não sei. Alice, quando desapareceu, Alice tinha 12 anos de idade. Faltava 2 dias para fazer 12 anos, então para mim ela já tinha 12 anos. Meu marido saiu de 5 horas, aí eu me levantei, chamei ela para ela fechar a porta, que eu deixava a chave com ela, e falei para ela que não fosse dormir mais, senão ela ia perder o horário, que ela fosse tomar banho, tomar café e descesse. Ela disse, tá certo. Ela foi, me deu um beijo e eu fui embora, como sempre. Quando eu chegava, ela estava aqui, sempre aqui. Aí esse dia, ela não estava em casa. Quando eu cheguei, ela não estava em casa. Minha filha é Adriene Stephanie dos Santos. Desapareceu no dia 24 de abril, no domingo de Páscoa. Ela tinha 11 anos. Em junho, ela ia completar 12 anos. Desapareceu na frente de casa. Ela estava desde manhã, acho que desde 9 horas, brincando com as amiguinhas, né? Na frente de casa, como de costume. Aí brincando, aí de vez em quando eu ia lá no portão, olhava, ela estava lá com as menininhas, brincando. Aí quando foi assim umas 3 horas da tarde, aí eu fui na rua para ver se ela estava. Aí ela não estava mais, aí eu fui lá, perguntei às amiguinhas dela, cadê a Adriene? A menina disse, ô gente, ela foi em casa, pegou uma bicicleta e saiu. Eu até disse assim, Adriene, tu vai para onde? Ela disse, eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Eu tenho um filho desaparecido, o nome dele é José Paulo de Oliveira. Tem 56 anos, ele está completando agora. Ele foi embora de casa, tinha 18. Ele fugiu mal cara de ônibus e mandou uma carta para mim. Que quando eu peguei na carta, que disse que eu abri a carta, dizia, mãe, eu estou viajando, eu endureci os nervos, tranquei a mão assim e só tiraram no outro dia, porque não tinha quem abrisse meus dedos. Eu só batia queixo. Ficava assim, tremendo, batendo queixo. Daí não comi, fiquei um tempo abestalhada, mas graças a Deus melhorei. Meu pai já tem uma relação muito conturbada com a minha mãe, né? Ele bebia, ele era alcoólatra, ele ainda traía ela e às vezes batia nela também. Eu, quando criança, presenciei muita coisa desse tipo. Ele estava desempregado. Aí ele já tinha ido para São Paulo, já tinha viajado para São Paulo para trabalhar, sempre trabalhava fora, trabalhava em Vitória, trabalhava em praias. Aí, como ele sempre fazia, uma certa vez ele pegou a bolsa e disse, vou procurar emprego. Botou as coisas na bolsa e saiu, pronto. Não voltou mais. Ela se perdeu no dia 16 de agosto. Eu fui para Afogado, comprei umas calcinhas para ela. Cheguei lá, ela desapareceu. Ela tinha 2 anos e 9 meses. Ela estava até com a roupa junina de quadrilha. Eu me lembro, com a roupa junina de quadrilha. Ela estava.
Quando eu vejo, ela já chega chorando, já de tarde, lá na minha casa. O que foi, Maria? O que foi? Vera Veridiana se perdeu. Se perdeu? Ela sim, Vera. Se perdeu ali afogado, ali de feito do Bom Preço. Ela ficou assim no chão, Vera, e eu escolhi na calça. Quando eu entro no beco, se eu ficasse de frente, eu acho que ela não se perdia, não. Mas eu entrei assim no bequinho para escolher a calça, que eu procurei, a mulher disse, oxe, cadê tua menina? Essa minha menina tá aí. Que eu procurei, aí ela disse, eu procurei, Vera, o canto mais limpo. O desaparecimento em si não é crime, mas é necessário saber se houve algum crime durante o desaparecimento. 90% dos desaparecimentos são fuga do lar. Então, assim, os adolescentes, eles desaparecem por conflito familiar, seja por droga, seja por homossexualismo, ou porque realmente quer namorar, passar o final de semana com o namorado e a família não deixa. Agora, os casos de criança são mais preocupantes, porque as crianças desaparecem ou porque alguém levou, ou porque está perdido, ou porque também temos alguns casos de afogamento e alguns casos de crianças que ficam perambulando, cheira cola na rua, também tem esses casos. E eu saí à procura dela com meu esposo. A gente foi na casa das amigas primeiro, depois a gente foi na escola, isso já à noite, que eu largava de 6. Aí eu fui no colégio, a diretora falou que ela não tinha comparecido, que não era de costume, né? Aí depois eu fui para a delegacia, chegando lá, não consegui fazer o BO no primeiro dia, não consegui. E eles ficaram me jogando, me botaram para Ibiribeira, dizendo que o BO se fazia lá. Eu fui na Ibiribeira, o rapaz falou que não era lá, que era exatamente onde eu estava. E eu voltei para lá, aí nesse mesmo dia eu fiz o BO, né? Que foi o outro dia seguinte. É difícil. E em termos de polícia, minha filha, a gente não pode contar. Infelizmente, a gente não pode contar. Foi a primeira coisa que ele falou. Mãe, ela está com o namoradinho. E logo no início, eles falavam que procurava, né? Que procurava e sempre eu ia, ele dizia, estamos investigando e nada. E sempre quando eu ia para a delegacia, eu era humilhada, muito humilhada. Porque eu fui bem tratada dentro das favelas pelos traficantes. Eu fui bem tratada. Mas na delegacia eu não fui. Que eu entrava dentro da favela, meia-noite, 11 horas. Eu ia, minhas irmãs. Ele abordava a gente com arma na mão, mas nunca foi grosseiro. Infelizmente, até hoje, está no zero. No zero. Quando eu ia lá, eu dizia, e aí, delegado, alguma coisa? Não, trouxe alguma coisa para mim, alguma notícia? Eu disse, não, se eu tivesse notícia, né, eu ia atrás, eu nem aqui vinha. Aí eu deixei de ir, porque tudo tem um limite, né? E cada vez que eu ia, eu chegava mais triste ainda. Então eu resolvi agir por conta própria. Às vezes eu digo assim, eu preferia ela morta, porque pelo menos eu sabia onde ela estava. Eu ia sofrer, mas eu creio que quando Deus leva, o sofrimento é menos. De que a gente não saber onde está. Saber como está. No geral, quando chega esses casos de família que com dificuldade, por um sumiço, geralmente tem aquela fase inicial do pensamento de culpa, de achar o motivo real que fez essa pessoa sumir, né? E isso gera bastante conflito na família. Tanto de conflito do afeto em si, da tristeza de ter aquele ente querido sumido de forma voluntária ou por uma forma involuntária, por algum acontecido, né? Mas a consequência maior é justamente esse conflito que vai causar entre família. Alguns vão agir de uma forma e outros de outra.
Quando a gente fala em luto, especificamente, o luto ele é pensado assim, o luto ele tem um período. Na fase inicial, podemos sim focar que seja um luto ou uma forma de vivenciar um luto, né? Mas com o tempo é basicamente a esperança mesmo da família, de encontrar a saudade, o sumir, o desaparecer, o perder, o estar vivo ou morto é do humano. Isso faz parte do humano, entendeu? Agora, a pessoa vai ter que continuar a vida também. Aí entra a questão da ajuda de um profissional para que a pessoa consiga lidar melhor com a sua vida, né? Porque apesar da tristeza da perca desse ente querido por algum motivo específico, apesar de tudo isso, a vida vai seguir. E essa vida seguindo, terão momentos felizes e momentos tristes, como qualquer outro humano. E a pessoa terá que saber lidar com isso. Eu comecei a procurar ela. Aí as coleguinhas dela também ajudou. Aí estava até tendo a festa da Pitomba. Aí eu subi o alto. Fui lá, procurei, mas não encontrei nada. Aí quando foi umas 10, 11 horas e nada dela. Aí eu ia na delegacia, né? Mas disseram que não poderia ir, porque só é depois de 24 horas. Aí eu tive que ir no outro dia. Aí fui na delegacia. Registrei o BO. E daí começou a gente colar cartaz. A gente foi para Porto de Galinha, foi para Pujuca, foi para vários lugares colar os cartazes dela e nada. As investigações, né, com certeza estão paradas, porque não adianta ir na delegacia, porque a gente já foi várias vezes e o delegado disse que não tem pista. E ele quer de mim uma pista, mas só que eu não tenho. A gente tem que escutar piada dizendo que, fugiu com o namoradinho. A gente não sabe o que aconteceu. Querendo ou não, é uma criança, 11 anos, ia fazer 12 anos ainda, né? Eu não posso dizer isso porque eu não sei, que ninguém desaparece assim. A pessoa vem até a delegacia, né? Não precisa aguardar as 24 horas, né? De acordo com a lei 11.259, desde 2005, a pessoa não precisa aguardar as 24 horas. E aí o responsável, o pai ou a mãe, vem até a delegacia fazer o registro do boletim de ocorrência. É necessário trazer a identidade ou certidão de nascimento da criança ou do adolescente e é necessário também trazer uma foto para que a gente confeccione um cartaz aqui. O boletim de ocorrência pode ser feito em qualquer delegacia de bairro da circunscrição. Mas depois as delegacias encaminham para cá, ou a própria pessoa, o próprio responsável, vem e traz aqui na central. Algumas pessoas ainda acreditam que tem que aguardar 24 horas. Existem famílias que têm medo, receio de vir à delegacia e ficam aguardando. Mas assim, a gente tenta divulgar ao máximo que a família não deve aguardar as 24 horas. É claro que a família tem que usar o bom senso, procurar com os amigos, procurar na casa de parentes e depois vir para a delegacia fazer o boletim de ocorrência, mas não precisa esperar 24 horas. Inclusive, em toda a delegacia existe um cartaz com o nome e o número da lei federal, dizendo que o registro do desaparecimento deve ser imediato. Depois que a família faz o boletim de ocorrência, a investigação começa com as próprias informações que a família traz. Então, assim, um caso de desaparecimento através de Facebook ou algo assim, então as investigações começam, ofícios para aeroporto, TIP, às vezes a resposta está com a própria família. A família já nos traz a resposta. Algum amigo, algum colega que falou pela última vez com o adolescente, então já nos traz a resposta dali. As investigações começam com o que a família nos traz. A gente investiga, assim, a maioria dos casos e dentro do nosso possível. Aqui a gente tem uma equipe pequena, né? Aqui em cima só sou eu, mas a gente conta com o apoio do pessoal da denúncia e da Unipreca. E também a gente conta com o pessoal de rua que
que pertence à delegacia, lá embaixo, a DECA. Então a gente conta com essa equipe para fazer a investigação fora, para levar a ordem de serviço e quando é necessário fazer uma investigação fora da delegacia. Eu peguei com um sobrinho meu que morava em São Paulo, eu peguei o endereço dele. Ele trabalhava no Xodó da Paulista, era garçom lá. Eu tentei ir buscar ele, ele passou 8 anos lá. O dono do restaurante, ele gostava muito dele, ele era um bom menino, né? E ele não deixava o menino vir. Tirou passagem para mim e ele, tudinho, ele não deixou o menino vir. Mas ele já estava de maior, né? Aí já tava nessa época, ele já estava com 23 anos. Aí eu vim embora sozinha, chorando. Depois eu fui comprar um barracão, eu não tinha marido, tinha que ele vir para tomar conta, não pude comprar o barracão. Venha, meu filho, o barracão é seu para você tomar conta, barracão de Engenho Minas Novas, que eu estava negociando para ele. Ele não veio, o cara não deixou ele vir. Que quando foi uma época, eu soube que ele estava alcoólatra. Aí eu fui de novo, quando eu cheguei lá ele bebia muito, mas ainda trabalhava. Aí eu vou levar meu filho para casa, mas só se eu amarrasse e trouxesse assim amarrado. Aí vim embora chorando, fui 2 vezes no ano, gastei tudo que tinha e não trouxe, não consegui, aí eu tinha que desistir, né? Anos depois ele apareceu ele sempre aparecia em período de eleição, porque ele tinha que vir para a escada. A gente morava no Riacho, ele voltava no Agrícola. E sempre ele vinha com algum interesse. Uma vez ele foi pedir os documentos da minha mãe, a gente não deu. Outra vez ele foi lá porque queria ter um terreno, ele queria ver como é que ia fazer para vender o terreno que a gente tinha. Um amigo meu trabalhava no Cabo, na CELP, na Compesa, aí ele tirava conta. Aí ele disse que encontrou uma vez meu pai no Cabo, num bairro lá. A gente ainda foi atrás, chegou lá, procurou no bairro, não encontramos ninguém. Outra vez, minha tia, quando eu estava para me casar, isso há 17 anos atrás, aí minha tia, que mora aqui na Rua da Cadeia, a família toda aqui da Rua da Cadeia, a família dele, aí ela tinha um contato que ele estava na Paraíba, aí ela me deu um papel, a gente tentou ligar, não conseguimos. Poxa, eu fiz a minha parte como filho, contra a vontade da minha mãe, que é uma guerreira, contra a vontade dos meus irmãos, né? Eu fiz a minha parte, fui ligar para informar ele que eu ia me casar, que ele viesse e tal. Ele não quis falar comigo, o papel sumiu, não sei, providência divina, não sei, até hoje não sei, o papel sumiu. Passou, pronto, aí eu relaxei, tranquilizei. Foi mais de 20 anos que eu não vejo papai. E conversando com um primo meu, que é sobrinho dele, aí esse meu primo estava dizendo, Márcio, pai, corre atrás, é bom, porque você fecha essa história, fecha esse ciclo, sabe onde ele está, tal. Aí eu ainda fiz uma última tentativa, fui no fórum aqui de Escada, dei os dados dele, e a menina me repassou, disse que o título está ativo, que ele voltou na última eleição para presidente, e que ele transferiu o título dele, está na Paraíba, de uma cidade para outra, ou seja, ele está vivo. Como poderia ser feito também um processo de ajuda. A partir daquele momento, ter um olhar diferenciado para aquela família, de acompanhamento, nem que seja por um processo inicial, que é o processo do luto, que a gente falou. Quem sabe esse processo inicial, se ele fosse acompanhado por uma equipe multidisciplinar, a família poderia ter uma orientação diferente. Eu queria ter, assim, mesmo se ela não tivesse mais entre nós, mas eu queria enterrar minha filha e descobrir quem fez isso, né? Se aconteceu alguma coisa. Porque não é fácil não você viver assim. Claro que eu choro, às vezes choro, porque você bate a saudade, entendeu? Que não é fácil. Quem sabe sou eu que estou passando por isso e não desejo isso a ninguém. Mas assim, a gente tem que botar a cabeça no lugar, ter fé em Deus e acreditar que um dia a gente vai descobrir o que aconteceu. Porque se você botar na sua cabeça e ficar pensando e ficar triste, eu vou adoecer. Eu posso pegar uma depressão. E aí?
Se um dia minha filha aparecer, como é que eu vou estar? Ela vai querer me ver doente, né? Ou então acontecer alguma coisa mais grave na frente? Não, né? Eu tenho que estar forte, ter fé em Deus e acreditar que um dia ela vai aparecer. Esperei muito por ele, ele não veio. Aí deixou de ter contato comigo, acabou o contato. É triste a gente perder uma pessoa que a gente ama tanto. E foi uma tristeza, o único filho. É triste, né? O mundo tá muito triste pra gente ter esperança. Eu só penso que ele morreu. Ele perdeu a melhor fase da vida dele, que é a fase de ver os filhos crescidos, de ver os filhos com as suas famílias constituídas, de conhecer as maravilhas de netos que ele tem. Se ele aparecer hoje, ele vai encontrar um homem feito, que não vou precisar saber mais nada dele. Ele vai encontrar outro filho que também não vai querer saber mais nada, não vai precisar da ajuda dele para mais nada. E a gente ser importante nessas etapas da vida do filho, de alguém importante para a gente, eu acho que isso é imprescindível. O que eu tinha de fazer já fiz. Já andei por todos os canais de rádio, já andei por televisão, por tudo. Eu já andei, agora eu não posso fazer mais nada. Eu acho assim, que alguém pegou ela e levou ela para criar. Acho que alguém que não tem filho, que nesse tempo, não sei se está existindo ainda, não está existindo assim, que a pessoa, você não tem um filho, não tem um filho, aí você é doida para ter um filho. Aí você tem dinheiro, aí você paga para uma pessoa arrumar uma filha para você. A esperança nunca acaba, né? E ela, quando ela desapareceu, faltava 2 dias para o aniversário dela, que ela desapareceu no dia 8/10. E o aniversário seria no dia 10/10 de 2013. E desde então eu não perco as esperanças. Eu sempre quis fazer o aniversário de 15 anos dela. E eu estou me empenhando, porque o dia que ela aparecer, não importa a idade, né? Comprei os provençais, estou comprando as coisas aos poucos. Porque eu quero fazer a festa da minha filha, que ela sempre quis. E eu tenho fé que eu vou fazer. Não importa se tiver com 20, 30. Ela vai ter, eu vou comemorar junto com ela.